Bom dia, galerinha do sexto ano. Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos história, né? Estudarmos essa matéria tão gostosa, que é onde a gente aprende as coisas que aconteceram no passado para que a gente possa entender o presente e mudar o futuro. É isso aí, gente. E aqui hoje, nessa aula de hoje, nós estudaremos sobre as grandes civilizações, os povos antigos que deixaram a sua marca na história e que até hoje a gente tem a influência da cultura, da política, até mesmo de algumas leis, né, que eles deixaram no passado e que influenciam a nossa vida hoje. Quem fala com vocês é o professor Jair. Estaremos juntos durante essas aulas para aprendermos um pouquinho, apenas uma pincelada sobre as grandes civilizações. Convido vocês a viajarem no túnel do tempo e irmos para a Grécia Antiga. Quem nunca ouviu falar a Grécia, né? Dos grandes filósofos Aristóteles, Platão, Sócrates, dos grandes deuses gregos, Zeus, dos semideuses, Hércules e tantas coisas. Mas como e quando surgiu a Grécia? Bom, a gente pode dividir a Grécia em 5 períodos, né? O período pré-homérico, que foi de 2000 a 1100 anos, que quando foi de fato formado com os povos minoicos e micênicos. O período homérico, que é de 1100 a 800, onde a gente teve a grande ruralização. O período arcaico, que é de 800 a 500 a.C., que quando surge a polis, que é importante isso, a gente estudar o surgimento da polis, que na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes. Guarde esse nome, polis. O período clássico, que a gente tem entre 500 e 338 antes de Cristo, que é o desenvolvimento dos gregos mesmo, onde nós temos as duas grandes cidades, Atenas e Esparta, disputando cada vez mais o seu espaço, e nós temos o período helenístico, que é de 338 até o fim do povo grego, que é quando foi difundido toda a cultura grega, tudo isso aí que a gente entende de filosofia, da política, quando eles difundiram a sua mitologia grega, está nesse período helenístico. Entendeu? Então a gente está estudando um pouco aí sobre a Grécia. Vamos estudar aí e nós temos nessa primeira aula essa apresentação desses períodos, né, que a gente tem aí, que a gente mostrou como que foi fundada a Grécia. Para a nossa próxima aula, nós vamos ver a entender um pouco sobre a formação da polis. Nós tínhamos lá uma sociedade rural, né, onde que era chefiada pelo pater, que era o chefe que tomava conta de tudo e dividia tudo igualmente. Só que com o crescimento da população, com o crescimento, as técnicas de produção elas eram muito arcaicas, não tinha desenvolvimento, então começou a haver uma divisão desigual das riquezas. Como que dividia desigual? O pater começava a pegar, que era o chefe, ele pegava as coisas, dava as melhores terras para os parentes dele e deixava as piores terras, terras que produziam menos, com outra população. Isso fez com que houvesse uma desigualdade social, que é o que a gente vive até hoje, né? Uma desigualdade social, poucas pessoas com muito dinheiro e nós temos também muitas pessoas com pouco dinheiro. Não sei se é o caso de vocês, mas a gente está aqui falando da desigualdade social. E aí, esses donos de terra que recebiam as melhores terras, eles começaram a se tornar poderosos, né? E começaram a se juntar e fazer uniões, quer sejam através de contratos, quer sejam através de casamentos, né? Eles usavam os casamentos para unir famílias e aí começou a crescer, a haver um desenvolvimento, né, daquela cidade. Cada vez a cidade ficava maior, cada vez aquela zona rural se tornava mais desenvolvida, maior. Eles começaram a criar impostos, começaram a fazer obras urbanas, né? E começaram a fazer a regularização, colocar leis, essas coisas. E começou a crescer, até que se tornou uma polis, ou seja, uma cidade. Era uma cidade externa. Então a gente lá na Grécia a gente tem as duas grandes polis, que é Atenas e Esparta. E o que é uma polis? Uma polis é uma cidade-estado, como a gente chama, entendeu? E ela possuía autonomia e detinha o poder, ou seja, ela era ali, ela não dependia de leis. Não é hoje que a gente tem o país, temos o estado e temos a cidade. Cada cidade tem a sua lei, cada estado tem a sua lei, mas a gente é governado por uma constituição. Naquela época, cada cidade tinha a sua própria lei, cada cidade ela era autossuficiente, ela não dependia nem política, nem economicamente de ninguém. Ela fazia a sua lei, ela fazia o seu comércio, ela tinha
a sua organização social própria. Então, se a gente mais para frente a gente for estudar mais a fundo esse assunto, nós vamos ver que a sociedade ateniense ela tinha a sua camada social de um jeito, a sociedade espartana ela tinha a sua sociedade formada por uma outra pirâmide, cada uma tinha isso aí. E com o surgimento da polis, começou a surgir a propriedade privada. A pessoa era dono daquilo lá, ele era o dono, como hoje os seus pais são donos das suas próprias casas, tem a sua casa própria, tem o seu apartamento, e cá lá eles tinham a sua propriedade privada e possuía, como eu já disse, uma complexidade social, ou seja, já tinham leis, o que podia ser feito, o que não podia, tinham obras públicas, né? O governo fazia lá as coisas e pegava impostos para que pudesse fazer as obras necessárias, tinha as camadas sociais, então a gente tinha a elite, tínhamos as pessoas que eram da classe média, vamos chamar assim, tínhamos as pessoas das classes baixas, até os escravos que trabalhavam, que eram escravizados, então a gente tinha muitas coisas disso, e isso era a polis grega, então foi dessa forma que a polis grega ela foi fundada. Mas a Grécia, como eu disse, num tempo aí ela começou a se desenvolver até o ano 136 aproximadamente, antes de Cristo, a Grécia ela foi invadida pelos macedônios e a Grécia caiu. E com o caimento da Grécia surge, com um tempo depois, Roma. Mas como surgiu Roma? A fundação de Roma ela é uma incógnita, né? Então tem o lado mitológico, né? Onde a gente tem lá que uma loba, pensem bem, uma loba criou dois príncipes, né? Ela amamentou dois príncipes, que foi Rômulo e Remo, e ela amamentou esses príncipes e eles se tornaram rei. Depois um matou o outro lá e ficou só um vivo, mas isso não é objeto da gente estudar agora. Mas se deu por volta de 753 antes de Cristo e era um período monárquico que era dominado por um rei. Então a gente tinha lá Roma e ela tinha o rei de Roma, tá certo? E aí a partir do ano 509, entre o ano 509 ali para frente até o ano 27, Roma deixou de ser uma monarquia e ela começou a ser uma república. Olha que nome interessante, já naquela época, nós estamos falando há 2.500 anos atrás, já existia a república, como nós temos hoje a república. Nós vivemos uma república, nós tínhamos a República Romana. Lógico que é diferente da república que nós temos hoje, mas era uma república. Já tínhamos a figura do Senado, tinha o Senado romano. É diferente do Senado que nós temos hoje, que a gente escolhe, votamos os senadores. Aliás, muito importante a gente estar atento aos senadores, ao que eles estão fazendo, para quando nós formos votar, quando vocês tiverem a idade de votar, vocês terem um voto consciente do que aquele senador propõe, do que ele fez, se for para reeleger, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quais são os seus pensamentos. No Senado romano não tinha isso, o Senado era diferente, ele não era escolhido por votação, era escolhido pela posição social em que aquele ser, em que aquele homem, que aquele cidadão, ele ocupava. E a partir do ano 27 depois de Cristo até o ano antes de Cristo, 27 antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo, nós temos o crescimento do Império Romano. Aí o Império Romano, Roma se tornou um império. Você sabe o que é um império? Dominou quase toda a Europa. Dominou quase toda a Europa, parte da Ásia, até o Egito eles chegaram a ter o seu poder. E aí a gente vai estudar na próxima aula um pouquinho sobre cada uma dessas fases. Fiquem aí e aguardem a próxima aula. Fiquem junto. No fundo dessa tela nós temos aí o Coliseu Romano. Bom, gente, chegamos aqui para a nossa quarta aula e vamos estudar um pouquinho das características de Roma em cada um dos seus períodos, tá bom? Então, como eu disse, lá na monarquia nós tínhamos o rei, e o rei, ele era escolhido pelas suas virtudes, não era pela sua descendência, não é porque ele era filho de um rei que ele se tornava rei, mas pelas suas virtudes. Se ele fosse um bom homem, uma pessoa que tivesse boas virtudes, ele era constituído rei. Só que o rei ele tinha o poder absoluto, entendeu? Então ele era um governo vitalício, ele só deixava de ser rei quando ele morria. Ele também tinha autoridade religiosa, ele que mandava na religião, ele que mandava no judiciário, nas leis, ele que fazia as leis, ele que determinava lá nas leis, ele que mandava no exército e ele que escolhia os cargos públicos. Então ele era praticamente um deus, vamos dizer assim, né?
guardado as devidas proporções, ele fazia tudo. Isso se chama poder absolutista. Ele era absoluto naquilo que ele fazia. Depois, nós temos o período da República, que a gente falou, que era um governo já descentralizado, tá bom? Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha ali o Senado Romano, que era a principal instituição. Depois nós tínhamos o consulado, que fazia as políticas, os pretores, que faziam o sistema judiciário, o edis, que eram os prefeitos, e os questores, que administravam as finanças. Veja bem que agora é tudo descentralizado. O Senado era que tomava todas as decisões, sim, mas já era composto por 70 homens, 70 cidadãos romanos, tá certo? E eles que tomavam, mas aí era dividido, um fazia política, outro cuidava do sistema judiciário, outros eram os prefeitos, outros administravam as finanças, e isso chegava tudo ao Senado para que se tomassem as decisões. Mas a partir do ano 27 a.C., Roma se tornou um império devido à sua política expansionista através da guerra. Então o que é um império? O império ele está na mão do imperador, um general que se colocava lá e ele conseguia dominar tudo, era quase como um rei, mas ele era um imperador porque ele tomava conta de um império, e ele era um poder absolutista, ele estava na mão, o poder estava concentrado na mão dele. Lógico que ele dependia muito do Senado, o Senado era muito importante, continuou sendo, mesmo com o império, o Senado era muito importante, e também interferia nas decisões do imperador, mas estava sujeito ao imperador, tá bom? E aí lá no império a gente tem a política externa, uma política externa que a gente chama de política expansionista, uma política de crescimento. E qual que era essa política de crescimento? Era a política através da guerra. Eles tinham um exército muito bem treinado, um exército muito grande, e eles começaram a invadir os povos vizinhos e começaram a crescer, até se tornar um império, dominaram toda ali a Europa. E aí o império ele funcionava como? Através de arrecadação de impostos. Então, eles precisavam arrecadar impostos, então todos esses povos em que eles dominavam, esses povos tinham que mandar dinheiro lá para o imperador para que pudesse se manter o império, e a sociedade era dividida em camadas muito bem definidas. Então a gente tinha lá o cidadão romano, que era o camarada que ele tinha lá o seu poder aquisitivo, e aí a gente vem dividindo em camadas como a gente tem hoje, né? A gente tem a camada alta, a gente tem a camada da classe média, a gente tem a camada da classe baixa, de renda. A sociedade era muito bem definida. Não é como a gente vê hoje, a gente às vezes não sabe se a pessoa é da classe média, se a pessoa é da classe baixa, a gente fica naquela classe média alta, classe média baixa, não. Lá tinha quem era escravo, estava nítido que ele era escravo, quem era senador lá, era nítido que ele era um senador, e isso era muito bem definido. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução sobre cada uma dessas civilizações, desses povos, e que a gente possa se encontrar mais vezes para termos mais aulas a respeito disso, tá bom? Gente, um abração para vocês e até a próxima!